Romanos 8:35, o apóstolo Paulo perguntou: Quem nos separará do amor do Cristo? Opa, boa noite, pessoal. Acho que quem chegou, chegou, né? É isso? Pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos aí. Vamos lá para o nosso DDS. Quem que vai fazer hoje o nosso DDS aí, turma? EA. Opa, EA. acho que o pessoal foi embora, professor. Segunda-feira, professor, estava para a Edneide fazer, só que como teve a live do Wagner, aí não teve, né? Aí não foi combinado nada na quinta. Não sei se ela vai apresentar hoje. Ah, é verdade. Não, mas ela tá pronta, ela deve apresentar sim, vamos ver. Deixa ela só, ela falou boa noite aí, ela deve estar preparando. Vou colocar já ela como apresentadora, Edneide. Pronto. Eu vou colocar uma situação para deixar animar o ambiente da sala, né? Gente, provavelmente acho que na próxima aula, na próxima nossa aula é segunda-feira, né? Pode ser que qualquer coisa eu falo para a professora Elisete, né? De uma vaga que vai surgir não de auxiliar de segurança do trabalho, tá? Acho que é essa a função. Essa empresa fica no Butantã, uma empresa de assessoria, fica no Butantã, praticamente eu acho que próximo do Instituto Butantã, tá? O único pré-requisito que tem, além de estar estudando, né, na ITEC, com as referências dos nossos professores aqui, bem legal, precisa ter habilitação, tá? Então, assim, quem tiver nessa condição de ter habilitação, aí depois me dá um toque lá, que aí eu vou pegar o contato lá, e aí passo para vocês, tá bom? Para quem... Oi? Dá um toque para mim até o final da aula, sei lá, professor, estou interessado, estou nessa condição. Pronto. Isso, então, depois vocês me dão um toque, que aí eu vou falar, ó, existem X candidatos. E aí eu vou passar o endereço aí da empresa, o e-mail, né, para vocês enviarem o currículo, e aí boa sorte. Todo momento a gente tem aluno, né, professor, lá, a última foi a Cássia, né, então hoje ela é técnica de segurança da Sodexo, tá lá em Joinville, professor. Maravilha, hein? Que maravilha. Maravilha. Ai, que delícia. E tá trabalhando para a URPO, na URPO também, ela é representante. Legal, legal. Então, muito legal mesmo. Muito legal. Tá, gente? Então, só para animar a sala aí. E assim, começa o curso, inclusive nós tivemos uma reunião com o diretor aí, às 18 horas,
E assim, nós tivemos, inclusive a Cássia era uma das alunas, né? Nós tivemos, na época dessa sala aí, nós tivemos 12 alunos que não tinham perspectiva nenhuma de emprego quando iniciaram o curso, que as coisas começaram a acontecer nesse 1 ano e meio. Eu sei que no terceiro módulo a gente tinha 12 alunos que estavam trabalhando com segurança do trabalho. Olha só que maravilha, né? A gente teve momentos ruins aí no mercado, né? Claro, né? Não tem emprego, não admite funcionário, número de funcionários, grau de risco, não admite técnico. Ou se a empresa tem SESMIT completo, ela começa a diminuir, né? Então, o sindicato até fez uma pesquisa e viu que 60% das empresas não estavam cumprindo o SESMIT, né? Não estavam cumprindo o dimensionamento do SESMIT. Eram 3 técnicos, tinha 2, eram 2, tinha 1, era 1, tinha meio, né? E assim por diante. E eu acho que essa retomada aí, por incrível que pareça, na pandemia, algumas atividades tiveram um retorno bom. A própria indústria, né, professor, não parou. A construção civil teve uma retomada. Parece que essa empresa de assessoria, eles estavam preocupados na época. É a professora Flávia, viu? Lembra dela, professor? Lembro, claro. No início da pandemia, eles estavam bem preocupados, né? Porque os clientes estavam todos parados, né? Mas aí, com o advindo do e-social, um monte de coisa acontecendo, né? Então, o trabalho remoto, e aí, então, a própria Raquel aí trabalha na empresa, sabe que deu uma retomada boa. Isso é muito bom, né? Para a nossa área, tá? Então, olha, é difícil falar em vaga, né? Em plena pandemia, mas parece que o negócio tá retomando, né? Em relação a isso. Boa notícia, né, professor? Boa notícia mesmo. Tá, gente? Então, muito bem. Maravilha. Bom, a Edneide falou que ela está tentando colocar a apresentação, professor. Pediu Isso. para a gente esperar aqui um pouquinho, que deve estar no celular. Isso. Falei para ela que caso não consiga passar a apresentação ou pelo chat aqui, né, a gente consegue projetar e ela consegue apresentar. Então, inclusive até hoje eu tinha 2 trabalhos para estar passando e eu pedi auxílio para Marlene porque eu não sei se é o meu celular, a configuração do Teams aqui que não tá carregando. Eu anexo os trabalhos, mas não carrega. Certo. Tá? Você consegue passar pelo chat aqui, será, Edneide? Vou tentar, peraí, já localizei o arquivo aqui, estou tentando, tá? Tá bom, beleza. Professor, está sabendo do TCC semana que vem? Apresentação? Acho que a Edneide não está conseguindo não, hein? Professor, mandei aqui no grupo, ó. Agora eu não mas- sei quem que vai compartilhar aí. Ô, professor, Oi? a gente não tem terceiro módulo, certo? Certo, Então não tem DTCC, né? é verdade. Eu achava que o pessoal ia apresentar, ia fazer banca do PTCC, né? O pessoal aí do segundo. Mas eu acho que não vai ter banca também, né, gente? O professor Elvis não vai fazer banca, né? Do PTCC?
Ó, pediram aqui para me mandar, eu mandei no grupo. Eu não sei quem que vai mandar aí. Tá bom, você mandou no grupo de vocês aí, do WhatsApp, alguma coisa Isso. assim? Tá. Eu não sei se é a minha configuração que tá horrível, eu não consigo fazer. Bom, vamos baixar aqui. Só um segundinho. Ele está em PDF, é isso? Isso. Bom, tá no jeito aqui, pessoal. Pode começar? Pode começar. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado aí quem que compartilhou. Enfim, bom, o meu DDS é sobre brincadeiras no ambiente de trabalho. Bom, sabemos que em qualquer ambiente de trabalho é comum que a gente crie certas amizades, alguns vínculos, algumas só mesmo a gente trabalha no dia a dia, mas às vezes a gente cria um certo vínculo. Porém, toda brincadeira há uma exceção. É claro que no nosso ambiente de trabalho a gente tem que ser um ambiente descontraído, até mais para livrar a gente do dia a dia do estresse, né? Pode passar. Pode passar. Aqui. Porém, certas brincadeiras, todas brincadeiras, como no nosso ambiente de trabalho ou qualquer outro local, tem que ter algumas regras. Algumas brincadeiras podem ser consideradas como bullying, pois deve respeitar o direito. Pois deve respeitar o direito e saber a hora certa de parar. Por exemplo, provocar susto nos colegas. Nossa, não estou enxergando nada, gente. Esconder objetos de trabalho que prejudiquem o colega, ou certas brincadeiras com IPIs. Peraí. Meu Deus, eu tô cega. Peraí. Tô vendo. Aqui, ó. Esconder EPIs ou ferramentas de colega do trabalho. Mover as cadeiras com brincadeiras bestas, que façam o colega poder cair, provocando tombos e ferimentos. Pode passar. Aí temos algumas imagens, né? Pode passar. Aí tem uma brincadeira, o pessoal no escritório, né, brincando com a cadeira, de empurra-empurra. O outro engraçadinho, colocando esse papelzinho, me chute, essas brincadeirinhas bobas que parece de criança, que às vezes pode ser besta, mas para quem está sofrendo isso, pode não ser tão bobo assim. Só que o que fazer diante dessa situação? Pode passar. O que fazer se você estiver passando por essa situação? Se você estiver passando por essa situação, essas brincadeiras em excesso, que possa estar te provocando de alguma maneira que você esteja se sentindo inibido, não tenha medo. Tenta se impor, à primeira vista pode parecer boba, mas tenta se impor, tenta falar que você não está gostando da melhor forma possível. Caso persista, informe ao seu supervisor ou até mesmo um técnico de segurança no trabalho,
pois ele está lá para administrar e para poder falar qual a decisão melhor. Caso persista, aí sim, você pode até estar querendo requerimento contra isso, enfim, porque bullying é crime, né? Pode passar. Acho que acabou. Acabou? Eu acho que tinha outra parte, acho que não foi. Então, e eu deixo... É porque tinha outra parte aqui, ó. Ah, tá, aqui, ó, conclusão. E a conclusão que eu deixo é, se você estiver passando por essa situação, não se oponha. Primeiro se imponha, tenta mostrar ao máximo que você não está gostando dessa situação, que você está constrangido. É porque muitas vezes algumas pessoas podem estar passando por essa situação e podem estar pensando assim, mas se eu falar alguma coisa, eu vou ser excluído do grupo, ninguém vai me dar atenção, eu posso pedir ajuda, ninguém vai me ajudar, mas o importante é que, se você estiver passando por essa situação, não se oponha, procure ajuda, tenta verificar com a supervisão, e, em primeiro lugar, tenta se impor. Aí eu acho que tem mais uma parte. Acabou. Tinha a parte do agradecimento. Eu acho que não foi. Bom, gente, mas desculpa. Tentei fazer o máximo aqui, mas não foi. Eu acho que a outra parte também não foi. Tinha uma parte do slide também, eu tinha colocado até um vídeo, mas eu acho que não foi. Não sei o que aconteceu. Mas obrigado, gente, pela atenção. Obrigada, viu? E é isso. Ok, Dineide. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Dineide? Algum esclarecimento, alguma dúvida? O professor, dependendo da brincadeira, pode virar um acidente, né? Ou até mesmo uma briga, porque no meu serviço esses dias aconteceu. Uma pessoa ficou zoando a outra, aí o menino perdeu a linha e quase saiu uma porrada no meio do plantão. Exatamente. E pode até provocar um desligamento, né, das duas partes também. Tudo tem um limite, né? Então, poxa, brincadeira tem hora, né? Tem até acho que uma música assim, sei lá, né? Tudo tem um Então, limite e toda reação tem uma consequência, né? Toda ação tem uma reação. porque tem a brincadeira, né? E tem a brincadeira de mau gosto, né? Então, bastante Exatamente. complicado, né? Você expor as pessoas, etc. E hoje nas empresas, né? Muitas coisas aí, né? Algumas práticas, né? Ou comportamentos ou atitudes, né? Do passado, né? Não são mais aceitáveis, né? Ou toleráveis aí dentro das organizações. Então, a maioria das empresas hoje tem o seu código de ética e conduta, né? Que acaba aí, né, passando e treinando as pessoas também, né, o que pode, o que não pode, né, como que você deve fazer, como que você deve proceder, né, caso você, né, caso aconteça, né, alguma coisa, né, que está te incomodando, que está dentro ali do código de ética e conduta, né, para as devidas providências. E sim, pode gerar acidentes, pode provocar acidentes, né, pode provocar até mesmo sabotagem, por exemplo, né, de algum tipo de trabalho, de serviço, de produto, né? Então, poxa, eu trabalho na linha de, estou dando um exemplo, eu trabalho na linha de produção A, esse cara trabalha na linha de produção B, ele é responsável pela linha, eu vou lá fazer alguma coisa lá naquela linha para poder atrasar a produção, para poder perder produto, enfim, né, também pode acontecer, né? E aí por isso precisa ser analisado também, caso aconteça, investigado, e as pessoas devem ter aí, hoje as empresas têm um canal aí de denúncia, né, para alguns tipos de comportamento, atitude, que possa ter, né, que a empresa não tolere mais. Acho que é isso. Se alguém quer complementar um pouquinho com alguma outra informação, pessoal, fica à vontade. Sim, eu achei aqui outra parte, ó. O que pode acarretar essas certas brincadeiras.
que nem aqui, ó, exposição aos riscos, né? Porque diversos cargos utilizam máquinas e ferramentas ou mobílias perigosas, né? Realizar brincadeiras neste ambiente pode causar sérios acidentes, ou seja, a falta de responsabilidade de prudência e feita falta de consideração com o colega, né? Isso que a gente está falando. Se alguém é importante para você, pois é com o que você brinca. Então, provavelmente é alguém que requer que você se preocupe. Temos aqui problemas de saúde, né? Assim como acidentes se tornam mais propícios devido a brincadeiras em excesso, a saúde mental também pode ser muito prejudicada, porque a pessoa ela se torna ali num ambiente inibida, né? O tal bullying, enfim. Aí, cadê a outra parte aqui que eu tava? E o desligamento, né? Então, assim, a pessoa que esteja sendo conibida, ela não tenha medo, porque às vezes ela fica, é o que eu já falei, de repente ela está ali preocupada, mas eu não vou ser aceita no grupo, eu vou ser exclusa, por exemplo, às vezes, agora nem tanto, né, por causa da pandemia, mas às vezes fazem aquelas reuniões, fim de semana, e ela pensa assim, mas se eu falar alguma coisa, ninguém vai me convidar. Aí é que nem o professor falou, muitas das empresas já têm esses próprios canais de denúncia. E é isso, gente. Ok, então, pessoal. Bom, retomando então aqui, turma, alguém queiram comentar sobre a palestra da última aula, sobre o e-social, algum ponto aí que vocês queiram destacar? Depois eu só queria ver com o senhor se o Wagner chegou a passar o material para o senhor disponibilizar para a gente em sala. Ainda não me passou, viu, pessoal? Cobrei ele aqui, passei uma mensagem para ele no mesmo dia, depois cobrei, ele não me passou ainda. Ou pode ser que, de repente, pode ter passado para Elisete, mas acho que não, também, senão eu tinha compartilhado. Tá? Mas ele não passou não, tá? Se ele passar, assim que ele passar, a gente já coloca ali na postagem já da sala, tá bom? Bom, legal, pessoal, né? É isso, né? Então, o e-social tá aí, né? É uma realidade, tá? E a gente, né, vamos ter aí até o dia 15/10 aí para, né, tá com ele tudo certinho aí, as organizações para poder, né, fazer os lançamentos aí devidos, né, dentro dos principais eventos aí, né? E aí o ponto importante é a prática, né, ficar atento aí com os prazos, né? E lógico, quando você vai para a empresa, você depois vai ficar sabendo, né, e tendo todas essas informações, né? Então, o que que você vai colocar, qual é o tempo, qual é o prazo, lembrando que, né, muitas informações, né, elas já estão lá, né? Então, eu acho que talvez no começo, acho que atrapalhou um pouquinho o modo como eles conduziram mesmo, porque era um negócio muito pesado para a segurança, né? Muito pesado e as coisas não estavam conversando adequadamente como deveria, né? E as empresas também, por mais que, né, que já vinha trabalhando e prorrogando alguns prazos, né, do jeito que estava não é muito simples, né? Então, primeiro você precisa entender claramente, tal, e etc, para poder
realmente aí, né, fazer. Então, eles deram aí uns 10 passos aí para trás para poder chegar principalmente aí nos riscos, né, que na verdade são os riscos ocupacionais que estão lá. Porque um é a CAT, o outro é justamente a questão dos riscos ocupacionais, né? Então, é onde aí a gente tem as informações dentro aí dos laudos, e aí é colocar todas as informações aí que a gente tem. A própria adequação das normas, né, professora, as revisões que aconteceram no final do ano passado, né, vão servir aí você fala, né, pô, mudou tudo, não, para nós está melhorando, né, até a questão de você ficar mais esclarecido, por exemplo, o PPRA, né, e nunca vai, o formato né, o conceito de programa de prevenção de riscos, ele nunca vai deixar de existir, ele vai ter outro formato, né, mas a ideia, o conceito continua a mesma, né, até o Wagner falou, tem duas questões que ele comentou lá, uma é a questão lá até falei para o professor Eduardo, descrever as atividades, né, depois o professor deve comentar também, né, então é a segurança que tem que descrever as atividades. Parece ser simples isso, né, talvez ele não tenha dado tempo, time, de explicar a dificuldade que é de você descrever a função, as atividades, porque uma coisa é o que você está vendo, outra coisa é o que está escrito lá no RH, né? Então, a gente enfrenta muito dissabores em relação a isso, né? Você coloca hoje um funcionário, né? Você, assim, de um modo geral, tá? Generalizando. Você coloca um ajudante para fazer praticar a atividade de operador de empilhadeira, e o empregador entende, né? Eu falo empregador, às vezes é até o chefe, né? Ele entende que ele tem que fazer teste durante 6 meses, né? E isso aí, que teste é esse de 6 meses? Então, isso aí caracteriza desvio de função. E se você for descrever a atividade desse ajudante, você vai falar que ele opera a empilhadeira. E, na verdade, você vai ver lá a descrição do cargo dele lá, ajuda a alguma coisa, né? Ele é o ajudante geral que, né? Então é muito complicado. Já pensou se você descreve uma situação dessa aí? Olha só o conflito que vai dar, né, professor, em relação a tudo isso que a gente está falando de E-Social, de você declarar aí para o governo que tal pessoa tem essa atividade, tem esse risco. Então é muito complicado, né? Então a gente fica meio receoso em relação a isso. Tem que estar bem de acordo com o que o RH pensa em relação à descrição de cargo, né? Ele até fez um comentário do CBO, né? O CBO tá aí. Existe CBO, sim, é a classificação brasileira que tem, né, das funções do cargo, mas eu acho que a gente tem que meio que ainda consultar o RH, né, professor? Ah, com certeza, né? CBO, ele é genericão, né? Basicão mesmo, né? Serve lá para a gente preencher a CAT, né? O governo, ele pede lá que você coloque o CBO, né? E esse desafio grande aí mesmo da descrição das atividades, né? Que é realmente aí um grande desafio, né? Porque você tem que descrever realmente aí o que o funcionário acaba realizando, né? E, né, a gente lá, professor, a gente nem comenta que segurança vai ajudar na descrição das atividades. Aí, ó. Né? Então, a gente sai fora dessa, né? 110% a gente sai fora, né? Missão exclusiva do RH e do líder daquela pessoa. Né? Então, a gente faz de tudo, quase o impossível, né? Para nem se envolver nessa questão. Né? Então, questão aí 100% aí, né, RH mesmo e o líder. Então, os dois ali vão sentar ali, né, e vão começar a rascunhar ali, a desenhar ali a descrição da atividade daquela pessoa, né? E a própria pessoa também pode ajudar, né, professor? Sim. Então, a própria pessoa também ela pode ajudar a fazer essa descrição e aí depois cabe o líder e o RH verificar se realmente está tudo certinho, se é aquilo mesmo e colocar o correto. A gente acaba fazendo desta forma lá hoje. Então, o pessoal de segurança, vamos ajudar aqui descrição de função? Não, sem chance.
né? Então, para a gente, né, é um trabalho que não é nosso mesmo, né, professor? É um trabalho de RH mesmo e da própria liderança que tem que desenvolver, que tem que saber, e a gente tendo essa, e aí sim, a gente tendo essa descrição, né, a gente vai verificar ali se realmente a descrição condiz ali com o setor, né, com o risco, para não ter problema. Mas a gente acaba aí saindo, né, pelo menos o time lá, a gente faz quase o impossível aí para nem se meter, se envolver nisso. Só complementando, professor, a gente está um pouquinho adiantado em questão ao e-social, né? Então, esse trabalho já foi feito lá atrás. Então, houve realmente um trabalho aí de 24 horas do RH, né? Entendendo cada função, pré-requisito para você capacitar aquela função. Tá bem legal, tá? Mas isso partiu do RH, não é segurança do trabalho. Então, é complicado, né? A gente vê na prática, opa, isso não pode, isso não está na descrição do cargo, né? Porque você depois precisa mapear os riscos dessas atividades, né? Então, tem atividade que não está descrita lá, né? Pode dar conflito num PPP, num acidente grave, não estamos nem falando no acidente fatal, no acidente grave, então isso é ruim. Então, é uma aprendizagem também da empresa, né? A gente acredita que no decorrer do tempo ainda vai haver inúmeras revisões, né, professor, em relação a esse sentimento da empresa, né? Como que ela tem que fazer, os próprios RHs, né? Vão ter que fazer um trabalho intenso em relação a isso, né? Então, eu acho que é o ponto principal que nós sofremos o tempo todo aí, que eu acho que está desenhando melhor na questão do e-social, né? É verdade. Acho que é isso mesmo a palavra, né? É um trabalho intenso mesmo, é intenso mesmo, né? Porque, olha, né? Imagine você pegar aí, vamos pegar uma fábrica aí, por exemplo, né? Com 100 funcionários, né? Para fazer a descrição. Então, né? A gente está falando aí de um número relativamente pequeno, né? E aí você tem aí empresas aí, né? Bem maiores aí, e aí, né? Você realmente olhar ali para aquela função e fazer essa descrição. É um trabalho intenso mesmo, né? E isso com certeza, como o professor comentou, né, em caso de acidente, não precisa nem ser um acidente fatal, acidente grave aí pode sim trazer problema, né? Porque uma parte do que é visto na investigação é até mesmo a descrição de cargo, né? Na hora que você vai ver ali os papéis, né? Fazer a investigação ali, e você vai checar algumas evidências ali de papéis, né? Então, qual é, né, a descrição, né, das funções aqui ou do cargo aqui, o que que a pessoa executava, né? Então, também acaba aí sendo um documento que pode servir a favor ou contra, né, professor? Dependendo ali do evento que ocorreu com aquela pessoa. É isso aí. Professor, eu posso até definir aí, eu não sei se essa é a própria definição, mas o e-social é um instrumento que ele unifica as prestações das informações referente às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, claro, né? Com a finalidade de padronizar a transmissão, validação, armazenamento e a distribuição, aí sim, criando, constituindo um ambiente nacional, né? Pode-se falar. É mais ou menos isso, né? Oh, isso aí, professor. Show de bola. Até para o pessoal ficar mais claro, é isso, né? Que, pô, é social, né? É isso aí. É isso aí, muito bom. Bom, fechou então, pessoal? Podemos ir? Podemos? Mais alguma coisa, professor? Não, não, acho que alguém levantou a mão aí, eu não percebi. Alguém levantou a mão ou não, né? A impressão minha. Ou baixou a mão agora, né? Abaixou, é. Abaixou, viu, professor? Opa, Lilsen, pode falar, Lilsen.
É isso, Lúcio, né? A consultoria preenche dessa forma porque ela não recebeu, com certeza, né, a descrição dos cargos, né? E mesmo ele passando ali o CBO, com certeza ainda pode ser que ele pediu lá a descrição e veio o CBO, né? Então, assim, tem um monte de empresa que não tem, usa o CBO, né? A gente vê isso, exato, né? Então, né? E aí, poxa, cabe, né? Você pediu lá para fazer os documentos de segurança e tem a descrição do cargo, lá da função, e está como o CBO, e a gente tem detalhado, né, falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí você manda lá para eles novamente, falar, ó, vocês têm que colocar essas descrições aqui. Agora, se não tem, vai ficar com o CBO mesmo. Isso que o Ulisses está falando tem sentido, né? Que tem razão. A gente até no passado, Ulisses, a gente queria que tivesse pedagogia empresarial, né? Vocês podem ver na internet, já teve pessoas que queriam implantar isso na empresa. É um treinamento, não seria um treinamento, seria uma capacitação. Então você tem uma função, você teria a descrição da sua função, todos os perigos e riscos, você ia capacitar, entender cientificamente e tecnicamente toda a sua função. Chamaria pedagogia empresarial, né? E já pensou o funcionário chegar na empresa e falar, conforme o meu CBO, eu não acho que eu não devo fazer isso. Olha só a complicação que iriam arrumar, né? Com tudo isso. É muito louco, hein, né, professor? Pois é. Tem mais uma pergunta aí do Gilmar. Do Gilmar. Viu, professores, em relativo a essa descrição aí da função, ela pode, ela sendo mal feita, ela pode incorrer em acúmulo e desvio de função? Porque isso às vezes é muito polêmico na empresa, né? Essas questões aí. Olha, Gilmar, pode acontecer. Pode, com certeza pode acontecer. Mas, assim, as empresas estão bem ligadas a esse ponto aí, viu? Né, para não deixar nenhum passivo trabalhista aí, né? Nenhum passivo trabalhista aí para poder ter problemas lá na frente, né? Então, na hora de bater o martelo mesmo na descrição exata ali, né? Realmente ali, né? Fazer uma nova avaliação antes de, né, verificar aí se está tudo ok. E, né? O ponto é, se a pessoa realiza aquela atividade, tem que colocar também, não tem como fugir também, né? Ô, professor, posso contar um caso? Opa! Uma vez eu fui convocado, eu tinha um prestador de serviço, Ulisses, essa é boa, né? O SERPRO, né? Não, CERT, né? Secretaria de Relações de Trabalho. Eles faziam fiscalização, não é fiscalização que eles faziam, eles convocavam as empresas numa mesa redonda. Então você chegava lá com um monte de documento e tinha engenheiro, médico. Você participou, professor, dessa? Putz, cara. Então, aí tinha uma mesa redonda, ficava engenheiro, tudo fiscal do trabalho, engenheiro e médico. Aí a primeira pergunta pra gente, prestador de serviço, né, da minha empresa, o que é ajudante de pintor? Cara, a gente não entende o que é ajudante de pintor. Aí todo mundo olha um pro outro, aí não existe ajudante de pintor, ou é pintor ou não é. Mas aí, você entendeu, cara? Ela falou, não, então vocês voltam para a empresa de vocês e arrumem isso, porque não existe ajudante de pintor. Nossa, cara. É um exemplo que o Gilmar acabou de falar. Porque, assim, considerando aí esses pontos, né? O trabalhador hoje, ele está muito bem informado, né? E ele tem o direito de recusa dele, né? Se ele sabe que não é função dele, ele pode muito bem recusar, né? Pode sim, né, Gilmar? Ainda mais se não tiver um treinamento, né? Por exemplo, para desenvolver uma atividade, né? Então, pode sim, com certeza, né? Até deveria, né? Mais alguém aí, turma? O pessoal tá quietinho hoje aí, professor. Você vê? E hoje nem tá tão frio assim, hein? Não tá. É dia de São João, é feriado em Ah, é Barueri. verdade. Ah, é feriado em Madureira?
Mas não é, né? Que antecipou o feriado, né? Dia de São João seria a festa do padroeiro. É. Antecipou Não, não, o pessoal deve estar pulando fogueira então, professor. Festa Provavelmente, viu, professor? Mas esse caso aí, professor, já aconteceu comigo também. Negócio de você desempenhar uma função e esse pessoal vai deixando. Nem na antiga empresa foi assim. Falar lá para quebrar um galho lá do chefe de equipe, você vai lá. Ah, só hoje, só hoje. Isso aí se arrastou por uns 4 meses. Mas como era bem no comecinho lá, né? Você estava desempregado e arrumou o serviço. Já tinha aqui 8 meses de empresa. Aí você já fica com receio, né? Se você não vai, acabar sendo mandado embora. Aí acaba aceitando isso aí, né? Tem esse lado, com certeza, né? Sempre vai existir esse ponto aí, né? Poxa, se eu fizer uma recusa aqui, até a nossa área tem um documento, né? E as normas falam, a maioria das normas hoje que estão sendo revisadas, tal, elas falam sobre isso, né? Sobre o direito de recusa ao trabalho. Quando, né? Quando a sua vida estiver, né? Em uma situação de risco grave e iminente, ou todas as vezes que for colocada em risco a sua saúde, né? Então você tem o direito de recusa, né? Mesmo assim, mesmo quando você tem, né, numa organização, numa empresa aí que tem isso como um processo normal, né? Às vezes as pessoas ficam com algum receio, né? Com algum receio mesmo, né? De efetuar ali a recusa, né, por medo de algum tipo de represária, tal, de ser perseguido, né, e etc, né, mas não deveria, né, não deveria ter, porque hoje você tem até, né, realmente aí esse item, né, de recusa dentro da própria NR. Aí desvio de função, né, todos esses outros pontos aí que vocês comentaram, né, então, ou seja, realmente aí é um ponto que acaba aí, né, melindrando aí bastante gente aí por causa, né, de tudo aí que acaba acontecendo mesmo, né, então o pessoal acaba ficando aí com medo mesmo, com receio, né, e aí complica, né, e aí, poxa, até para o técnico de segurança mesmo, né? Então, ou seja, né, você como TST, né, você deveria, né, fazer as suas atividades ligado à segurança. Eu vou até mostrar um item aqui, professor, da NR4. Deixa eu achar ela aqui rapidinho. Legal, professor. Pronto. Tá aqui, não sei se vocês estão vendo aí, pessoal, já? Então? Sim. Ah, beleza. Vamos lá, NR4, né? Então a gente tem NR4 aí, tá? A gente tem aqui serviços especializados, né? Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Vamos lá para o item 4.10. 4.10. Olha o que diz o item aqui, professor. 4.10. Ao profissional de segurança é vedado o exercício de outras atividades da empresa durante o horário de trabalho. Durante o horário, né, das suas atuações no SESMIT. E aí? Ei, professor, mas eu cuido da limpeza do restaurante, isso pode? Isso pode, né? Cuido do meio ambiente, cuida da segurança patrimonial. Cuida da folha de pagamento. Olha aí. Então, né, aqui tem bem claro isso, né, na própria norma. Então, ou seja, né, a gente tem aí, né, uma NR aí que no item 4.10, né, fala sobre esse ponto. E aí, só para a gente ver mais um pouquinho aqui, ó, deixa eu passar aqui um ponto importante. Opa. E aí, né, professor? 4.12, ó. Né? Então, você tem que fazer tudo isso aqui, ó.
no mínimo, né? Então você tem que fazer todos esses itens aqui, né? Cabe aos profissionais do SESMIT, né? Entre outras coisas, aqui só está um pouquinho, né? Né? Aqui só está um pouquinho, olha só quantas, né? Quantos itens aqui, né? Então, para quem nunca viu a NR4 aí, né? Trabalhou pouco, né? Então tem aqui, ó, né? O 4.12, todos esses itens aqui, né? Então, ou seja, e aí, poxa, se você, olha só, né? Vamos pegar aqui rapidinho, quer ver? Então, aplicar conhecimento de engenharia, segurança do trabalho e tal, né? Então, você precisa, dentro das máquinas e equipamentos aí, né, introduzir todo o seu conhecimento de saúde e segurança para evitar acidentes. Então, NR10, NR12, né, determinar aí os padrões, tal, etc., né? Depois que você esgotou todas as possibilidades, né, das medidas de engenharia, administrativas, etc., você precisa entrar com os equipamentos de proteção, né, de acordo com a NR6, né? Então, colaborar, né, quando solicitado, aqui está errado, quando solicitado, aqui é colaborar sempre nos projetos e na implementação, né, de novas instalações físicas, tecnológicas e etc., né? Então, aqui é como se fosse uma PR, então aqui, né, esse item C aqui está errado, né? Então, não é colaborar, né? Então, aqui é você participar sempre, né, dos projetos, né? Então, toda e qualquer mudança dentro da organização, toda e qualquer mudança, seja ela para ampliar ou para diminuir, né, o SESMIT aí precisa, né, precisa fazer parte, né? Ele precisa fazer parte. Para quê? Para identificar aí os riscos e determinar as medidas de controle, né? Disponibilizar tecnicamente de utilização, tá, isso aqui também é sempre, né? Manter permanente, né? Olha só, né? Então, relacionamento aí com a CIPA, né? Aqui tá falando relacionamento, mas na verdade, né? É tudo aí, né? Então, quando você tem aí um processo de auditoria, de fiscalização, né? Vamos querer ver o processo aí, né? Da CIPA, né? Então, o processo, né, eleitoral até a última reunião, a ata da última reunião, né? E o fiscal né, o auditor ali, ele não vai pedir isso para o presidente lá da CIPA, nem para o vice-presidente, vai pedir para o SESMIT lá, né? Então, ou seja, tem esse ponto aqui também, né? Então, a CIPA, né, deveria andar sozinha, né? Ela tem um presidente, um vice-presidente, o pessoal recebeu o nosso treinamento, etc., né? Mas a gente precisa estar acompanhando de perto, né? Item F aqui, ó. Isso aqui, né, sempre, né, os treinamentos, conscientização, né, dos trabalhadores com prevenção de acidentes, né? Principalmente aonde ele trabalha, no posto de trabalho, na máquina que ele ocupa, né, que ele opera, né, o ambiente dele, né? Então, ou seja, identificar todos os riscos ali para que a gente possa realmente, né, fazer um trabalho de prevenção, né? E campanhas, ó, quando, né, campanhas aí de segurança de programa de duração permanente, né? E essa campanha aqui, pessoal, não é a CIPAT não, tá? Não é a CIPAT não, né? A CIPAT, a gente precisa fazer aqui campanhas, né? Então, que tipo de campanha? Vamos realizar as campanhas, né, baseado nisso aqui, ó. Cadê? Acho que tá no primeiro lá. Vão fazer campanhas, ó, né, dos riscos que vocês identificaram, né, e façam as campanhas de segurança, saúde, segurança, seja lá o que for, né, para quê? Para realmente aí, né, eliminar os riscos. Então, não é qualquer campanha, né, a gente precisa aí fazer as campanhas, né, adequadas, né, então, poxa, vamos fazer uma campanha de segurança? Qual campanha? Para quê? Qual que é o objetivo? Por que você está fazendo esta campanha? Né? Então, vou dar um exemplo meu aqui, a gente vai fazer a CIPAT, né, onde eu trabalho lá, então vai ser em outubro, né, então, essa semana ainda rolou no Forms aqui para todos os funcionários, então a CIPA está pedindo aí, sugestões, né, para os funcionários, o que você gostaria de ver, ou ouvir, ou sei lá, né, conhecer dentro da semana de segurança. Então, até amanhã, sexta-feira, né, então os funcionários aí, eles vão preencher o Forms ali e vão dizer o que eles gostariam de
né, de ver aí, ouvir, sei lá, participar aí durante a semana. Então, ou seja, né, e aí, né, ali tinha um menu de algumas sugestões, né, e é um ponto forte que a gente sempre bate, né, quais são os pontos aí que a gente precisa melhorar, quais são os principais riscos, né, então tem que focar também nesses pontos, né, então tomem bastante cuidado aí com o tipo de campanha que a gente faz, às vezes fazer campanha só por fazer, né, não faz muito sentido não, você acaba tendo tempo, não é eficaz, né, você não tem ali depois bons resultados, você não consegue coletar nada daquilo, né, então tem que pensar bastante aí, pensar bem, né, com o tipo de campanha que a gente vai estar fazendo, né. Esclarecer e conscientizar, né, os empregados sobre acidente de trabalho e doenças, de mandando a favor da prevenção. Né? Isso aqui é sempre, né? Então, com todos aí os programas, com todas aí, né, programas, treinamentos, avaliações, né, análise de riscos, né, com tudo que foi levantado aí, né, você precisa, ó, constantemente, né, conscientizar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. Então, quanto mais o funcionário souber, né, sobre os riscos da onde ele trabalha e sobre as medidas de controle, a gente vai ter menos acidente, né, o zero acidente. Né? Foi o tempo, né, professor? Acho que também chegou a pegar um pouquinho aquela... Ainda a gente deve ter gente no mercado com um perfil desse. Então, a maioria das informações de segurança, né, ficava tudo com a segurança. Né? Então, os riscos, né, o conhecimento dos principais riscos ficavam tudo com a segurança, e a segurança acabava passando poucas informações para os funcionários, funcionários com pouca informação sobre os principais riscos de onde ele trabalha, sobre pouco conhecimento sobre as medidas de controle. Então, isso é muito ruim, né? Então, isso é ruim, porque a pessoa não conhece, não tem conhecimento, né? Então, ela não conhece o tamanho do risco, né? E aí, poxa, né, se tem acidente aí, a gente vai complicar, né? A gente está falando aí de pessoas. Olha só, analisar, registrar, né, todos os acidentes ocorridos na empresa, né, com ou sem vítima, e de todos os casos de doença, descrevendo, né, as características, história, o ambiente, ou seja, investigando o acidente, né? Então, precisa investigar o acidente. Né, precisa investigar, precisa analisar, precisa registrar, né, a todos, né? Então aqui está claro, quando a gente vai lá para a lei 8.213, né, de 91, ela fala só acidentes, né, e lá ela fala, né, geralmente, né, fala ali com acidentes ali, né, são os mais críticos. Aqui está falando todos os acidentes aqui, com ou sem vítima, né, então precisa ter, né, análise, investigação, precisa ter um formulário próprio, precisa ter uma metodologia específica, né, para quê? Né, precisa ter as pessoas treinadas, né, a investigar, né, a coletar as primeiras informações, né, precisa montar aí uma comissão de investigação de acidente, né, então, ou seja, precisa ter todos esses pontos aí sobre acidente com ou sem afastamento, né, grave ou não, né, a gente está falando aqui de pessoas, independente da consequência daquele acidente, né, do tipo de lesão, da consequência, a gente precisa analisar, registrar, investigar, né, com um formulário próprio, né, com uma metodologia que identifica as principais causas que contribuíram para o acidente acontecer, né, depois que foi investigado, né, comunicar aí esse aprendizado, né, para que as pessoas saibam o que aconteceu, por que aconteceu, né, e como elas podem fazer para prevenir o acidente e muito além, né? Então, se você tem lá uma máquina lá e aconteceu o acidente naquele posto lá de trabalho, né, você precisa fazer a sua investigação, né, de acidente na hora que você olhar para a máquina, né? Porque quando a gente vai investigar acidente, a gente olha para algumas frentes aí, né? Então, uma coisa que a gente precisa olhar é a máquina, né, o equipamento posto ali de trabalho, né? Outra coisa que a gente precisa olhar é a própria pessoa, né? Então, né, fazer como se fosse lá uma simulação mesmo, né? Qual que era a posição da pessoa no momento do acidente, né, naquele exato momento, né? Então, qual era a posição com que a pessoa se encontrava,
né? O outro ponto é que parte, né, da máquina, do equipamento, atingiu a pessoa ou quebrou, né, por que quebrou, tal, por que danificou, e a outra parte, né, são a questão dos papéis, né, eu chamo aí de papéis. Então, ou seja, se você se acidentou no posto A, então a gente vai pedir aí toda a documentação, capacitação, treinamento, análise de risco do posto A, né, e vamos relacionar com aquela pessoa que se acidentou. Se a pessoa tinha um treinamento, se ela foi capacitada, quando que ela foi, né, qual que foi a última vez, né, se ela estava fazendo hora extra, se ela não estava, qual que foi o horário dela de entrada, né, vamos verificar lá no serviço de saúde se teve algum atestado dias antes, né, se teve alguma queixa, alguma reclamação, né, ou algum ponto que o funcionário quis conversar com algum funcionário da própria organização, né, ou, né, fazer essa verificação mesmo do que pode ter contribuído, né, para o acidente acontecer, além das questões ambientais, além das questões daquele ambiente, né, olhando para os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes, mas também toda a questão aí, né, pessoal, aí, individual aí também que pode ter ajudado, né? Por exemplo, ainda mais no momento, né, que a gente está vivendo aqui. De repente o funcionário está lá trabalhando e aí tem familiar que está internado com Covid, tem alguém que está, a pessoa teve uma perda, né? Então a gente precisa aí olhar todos esses pontos, né? É investigar mesmo, tá? O acidente ele já aconteceu, tá? Ele já ocorreu. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro passo é socorrer a pessoa, ver que essa pessoa está tudo bem, está ok, se está recebendo suporte adequado, né? Se é um acidente mais grave, se está tudo ok, né? Se está recebendo exatamente todo o suporte adequado, né? E aí é investigar mesmo detalhadamente o que aconteceu, por que ocorreu, né? E muitas vezes a gente descobre aí falhas do próprio SESMIT, né? Então, por exemplo, todo mundo se acidenta executando uma atividade, uma tarefa. Então, só para deixar aí um ponto aí de atenção, que vocês vão aprender no terceiro aí, né, identificar tarefa e avaliar os riscos das tarefas. Então, ou seja, se a gente não tem, né, a avaliação de perigos e risco das tarefas, de todas as tarefas, imagine onde vocês trabalham ou onde vocês já trabalharam. Se vocês não têm aí a avaliação de perigos e risco de todos os postos de trabalho, de todas as funções, de todas as tarefas que as pessoas fazem, né, passo a passo e sabendo, né, avaliando o risco de cada etapa, de cada fase, já é uma falha nossa, né? Então, ou seja, a pessoa se acidenta executando uma atividade ali, uma tarefa. A tarefa, né, o que vocês, né, e aí quando você vai investigar, você faz uma pergunta, o que aconteceu? Pode me falar o que aconteceu? A pessoa, ela vai falar, né, e aí você vai deixar a pessoa falar e você vai colocando ali algumas perguntas e você vai, né, identificar, né, o que a pessoa estava fazendo, né? E ela fala assim, bom, será que essa tarefa, essa atividade que ele estava executando era perigosa ou não? Só vou saber se eu tiver uma análise de risco de tarefa, né? Um exemplo, operador de empilhadeira, né? Vou dar esse exemplo que, né, todo mundo aí conhece. Operador de empilhadeira é perigoso a função, o cargo dele? É. Será que tudo que ele faz é perigoso? Não sei, né? Será que tudo que ele faz lá na empresa, né? Então cada empresa aí tem, né? Será que tudo que ele faz lá naquela empresa é perigoso? Não sei, precisa ver. O operador daquela máquina, operar aquela máquina é perigoso? Não, não é. Né? Uns vão dizer que não, outros vão dizer que é mais ou menos, outros vão dizer que sim. Tá, mas o que você faz naquela máquina? Me descreve né, quais são as tarefas que você executa, passo a passo. E aí, né, pode ter ali 10 tarefas, 20, 40, 50, 100 atividades que ele faz ali durante a jornada dele de trabalho naquele posto, né? E aí, vamos imaginar que ele colocou lá 20 tarefas. A gente vai ter que avaliar, identificar qual o perigo, qual que é o risco, né, o tamanho do risco, as medidas de controle, né, se ele conhece, né, se dá, né, e aí, poxa, né, será que é perigoso ou não? Se é perigoso, essa tarefa, né, aquela atividade, né, aquela etapa do que ele executa, certo? Será que ele conhece o risco?
Com certeza não, porque ele faz tudo no automático, né? Ele nunca nem parou para pensar, né? Ele nunca nem descreveu todas as atividades, tá? Então, só aqui tem um trabalho árduo. Registrar mensalmente, na estatística. Né? Então, estatística. Né? Então, você precisa fazer a estatística e, além da estatística, precisa preencher os quadros 3, 4, 5, 6 dessa própria NR, né? E deixar à disposição para fiscalização. Né? Então, antigamente tinha que protocolar nas delegacias regionais do trabalho, né? Durante o mês de janeiro de todo ano. Então, você... Né? Eu não vou nem falar nisso para não confundir, tá? Então, hoje você precisa ter a sua estatística, que é diferente dessa aqui, né, dos quadros 3, 4, 5, 6 aí que vocês viram aí no primeiro módulo, né, então, ou seja, e essa aqui está falando, ó, devendo o empregador manter a documentação à disposição, né, todo fiscal pede isso, todo auditor pede isso aqui, né, então precisa aí, né, manter, ó, registrar mensalmente. Manter o registro do trato ali, deixa eu ver o que fala aqui. Tudo que a gente acaba fazendo aí, ó, guardar por um período mínimo, né, não inferior a 5 anos. Tá? Então, olha só, né, precisa ter aí, né, o controle, né, precisa aí saber onde as coisas estão, né. Então, né, que está falando manter isso aqui, né, ali meio que de bate-pronto, né, porque quando, né, em alguns processos aí, né, o pedido vai ser dentro desses prazos aí, né? Então, ou seja, você precisa aí garantir. Então, poxa, acabou o ano de 2020, vamos para 21, né? Tudo que a gente tinha de segurança, você não dá conta, você vai deixando de qualquer jeito, você não dá muita atenção para essa documentação, não, precisa ir arquivar adequadamente, né? Garantir que os documentos estão vão ser arquivados, né? Em boas condições, o que dá para ter eletrônico, né? Deixem eletrônico também, né? Super importante, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que é físico, né? Então, você, por exemplo, uma ficha de EPI, né? Então, dando um exemplo bem simples, né? Uma ficha de EPI aí. Então, poxa, a ficha de EPI tem que estar no prontuário lá do funcionário. O prontuário dele vai estar todo o histórico dele lá, né? Os atestados, lançamento, tal, etc. Para quê? Caso de uma necessidade, tem lá. As atividades de segurança. Aqui, né? Bastante importante, né? Então, as atividades profissionais, né, do SESMIT serão essencialmente prevencionistas. Então, de fato, embora não seja vedado atendimento de emergência, né, embora seja vedado atendimento de emergência, quando tornar necessário. Entretanto, a elaboração dos planos de controle de efeito de catástrofe, etc., né, a gente precisa ter. Né? Então, precisa se capacitar, precisa aí ter todo... Vocês vão aprender isso aqui no terceiro módulo. Né? Então, olha só quanta coisa. Né? Então, olha só, professor, né? Quanta coisa aí tem, né, para que a gente possa realmente, né, fazer aí. Isso aqui só estão, né, algumas informaçõezinhas, né, básicas aqui, então vai muito mais além, né? Mas esse aqui é o arrozinho com feijão para dar uma visão aí melhor aí, né, das atribuições aí dos profissionais do SESMIT, né, do que você tem que fazer, né, como você tem que fazer, tá? Então, né, peguem a NR4 aí, pessoal, e deem uma lida, né? Aí vem aqui os quinais, tal, né, descrição, tá, e os graus de risco. Né? Peguem aí e depois deem uma lida. Quer comentar alguma coisa, professor? Os alunos? Opa, pode falar, pessoal. Fica à vontade aí. Fica à vontade, deixa para vocês aí.
É válido sim, tá? Mas se ele quiser o original, tá? A gente vai ter que dar o original, né? Mas ele é válido. Então, se você, quando a gente manda embora, a gente manda, né? Para um arquivo morto, identificado, né? Etiquetado, né? Na caixa XPTO, né? Com os documentos Y, né? Então, né? Tem que guardar. Né? Ali falou de 5 anos, mas a gente tem, na verdade, 5 anos é um modo de falar, mas é a vida toda. Né? A gente tem o PPRA e o PCMSO, que a norma fala aí que tem que guardar pelo, no mínimo, 20 anos. Né? No mínimo. Né? Então, ou seja, precisa aí, né, realmente aí ter todo, né, esse cuidado aí para não ter problema. Né? Então, no mínimo, né, fala aí, no mínimo, 20 anos. Tá? Então, precisa aí realmente aí ter todos os cuidados aí, porque, né, ele vai aceitar, Lilson? Vai aceitar, né? Mas se ele pedir ali o original, a gente vai ter que mostrar. Se você, porventura, perdeu, queimou, que nem você que queima e ainda polui o meio ambiente, Lilson, né? E professor, né? Se o Lilson, se é o Lilson aí que acaba queimando, né, você pode falar assim, ó, não foi encontrado, tal, que a gente tem é esse, vai estar lá com as assinaturas, tal, e etc. E aí cabe lá o perito, o fiscal, o auditor, seja lá quem receber o documento lá, né, verificar, tá? Mas, teoricamente, né, nos processos, tal, e etc., é aceitável, tá? Mas, né, se o camarada quiser lá o original, não tem jeito. É, No caso de consultoria, professor, ela pode passar essa responsabilidade para a empresa de guardar o documento ou a consultoria também tem que ter uma cópia? olha, a consultoria ela pode até ter uma cópia, mas para ela ter uma cópia, ela vai cobrar isso, né? Ela vai cobrar. Então, por exemplo, quanto você está com um contrato com a consultoria e no seu contrato está dizendo que a consultoria ela tem que armazenar e manter aquilo guardado, né? Ok. Agora, se você não tem no seu contrato esse tipo de informação, a consultoria ela não vai nem guardar, certo? Cabe aí alguém lá da tua empresa, né, fazer aí guardar, né, na verdade, aí fazer esse arquivamento adequado, tudo certinho, para que não tenha aí nenhum problema, tá? Então, a gente pode, né, fazer com que a consultoria, ela faça o arquivamento? Pode, né, mas tem que estar lá em contrato. E depois que você passa, porventura, amanhã ou depois, você não quer mais esse serviço com essa consultoria, você quer com uma outra consultoria, né, você também, né, aí essa empresa, né, a empresa 1 vai ter que passar todas as informações, né, para prontuário, documentação para essa nova consultoria, tá? E aí sim, né, continuar aí com armazenamento. Tá? Então são documentos aí vitais aí que vai seguir a vida toda, né? Então tem que realmente aí guardar que vai a vida toda. Mais alguém, pessoal? Acho que alguém tinha levantado a mão aí também. Oi, professor. Boa, Gilmar. Então, conforme o professor aí mostrou aí, por meio da NR 4.12, as atribuições e responsabilidade do TST, do Técnico de Segurança de Trabalho, elas são muitas, né? São Então, muitas. o fato dele muitas vezes estar na sala dele lá no CERMIT, né? Às vezes sentado, não significa que ele está ocioso sem fazer nada, né, professor? Não dá o direito de ninguém pedir para fazer serviço não almoxarifado ou qualquer setor que seja, né, professor? Porque Com uma vez certeza. que ele aceita
esse desvio de função, ele vai estar o quê? Vai estar negligenciando, né, aquilo que é dever dele, de fato, né, professor? Que é o que o professor mostrou aí, né? Que é a questão de ser guardião, por exemplo, dos documentos, né? Pertinente aí à segurança, a questão das funções pertinentes à prevenção, né? De mapear os riscos e tudo mais, né? Então, uma vez que ele aceita fazer outra função, ele vai estar negligenciando todas essas outras aí que é pertinente à segurança do trabalho. É isso mesmo, Gilmar, né? Então, né, é sua responsabilidade, né? Olha só, né? Um pouquinho aqui, né? Ó, que a gente estava comentando, ó. Prontuário do empregado deve ser mantido pela organização no mínimo 20 anos após o seu desligamento. Né? Então, ou seja, né, é a vida toda, né? Então, os nossos documentos aí, pessoal, né? Eles são vitais aí, são documentos importantíssimos, né? São documentos importantíssimos aí. Gilmar, quer comentar alguma coisa aqui? Pode ficar à vontade. Levantou a mãozinha aí de novo aí. Às vezes Professor, é que a gente vive, assim, às vezes, situações parecidas, às vezes, no ambiente de trabalho, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, às vezes eu estou lá no meu setor, parece que eu estou ocioso, sem fazer nada, mas, na verdade, eu estou pronto ali para, de repente, fazer uma remoção de uma pessoa que passa mal, de fazer um socorro, enfim, de dar um atendimento, um acolhimento, né, humanizado, né, pro paciente. E, assim, e nesse caso, eu também tenho algum conhecimento de que, é, embora, por exemplo, existe o superior imediato, né, da gente, toda uma questão hierárquica e tudo mais, né, mas isso não significa que eu tenho que aceitar tudo, por exemplo, né, às vezes, por exemplo, falta uma pessoa para controlar o acesso, né, aí imagina que já me pediram para ficar lá no lugar da pessoa controlando o acesso. Aí eu falo, não, eu sinto muito, mas não vou, porque não é minha função. Aí, assim, aí tem toda aquela questão de repente, só falar, né, mas então, poxa, não está querendo trabalhar, né? Mas não é isso, é que a gente também não pode aceitar tudo, né, professor? Existe toda essa condição aí que parece até assim que a gente tem que se submeter a tudo, mas não, a gente tem esse direito de recusa sim, né, professor? com certeza, né? Não adianta, né? A gente pode ajudar, pô, claro, né? Tem que ter o bom senso, claro, mas a gente precisa saber dizer não, né? Porque aí você está ajudando um ou outro, não estou falando para não ajudar, beleza, pessoal, né? Então, assim, às vezes você está fazendo uma ou outra atividade ali, né? Ajudando um ou outro ali, que não tem problema quando você pode, né? Mas se você não pode naquele momento ou por algum tempo, né? Fala, puxa, agora sinto muito, mas agora não posso, porque eu preciso entregar aqui, né? Outras coisas aqui que são importantes e que está sob a minha responsabilidade, enfim, né? Vocês vão aí, né? Saber aí exatamente o que vocês precisam fazer, né? Porque esse ponto de saber dizer não, ele é importante, faz parte, né? Faz parte, ou senão, pô, você pode me ajudar com isso, isso, isso? Cara, até posso, mas eu vou poder só depois do dia tal. Putz, aí não me ajuda. Então, sinto muito, porque agora eu estou fazendo outras coisas aqui e eu não posso parar, né? Então, ou seja, né, é um pouquinho disso, é de você saber, né, o que você pode, o que você não pode, o que dá, o que não dá, né? E mesmo, né, dentro das nossas atribuições, né, mesmo ali da nossa responsabilidade e atribuições, que são muitas coisas, né, um pouquinho que o Gilmar comentou, né, que às vezes parece que você está lá, né, teoricamente não fazendo nada, você está fazendo a organização, o planejamento, está fazendo uma série de outras coisas, né, que leva tempo, que demora bastante, né? Mesmo ainda tendo as nossas atividades, pode ser ali que de repente num momento ali você receba tanta demanda, a gente precisa levantar a mão lá para o chefe lá, né? Opa, peraí, né? Vamos negociar aqui alguns prazos, né? Vamos fazer aqui uma nova
né, revisão aqui desses prazos, né, porque o negócio apertou dessa forma, tá? Ou senão, na hora que chegar novos pedidos aí, né, tem que colocar um prazo, pessoal, tem que ficar muito atento, porque a gente é bastante cobrado por isso, né? E a partir do momento que você aceita, que você diz sim, né, opa, legal, pô, você disse sim, abraça, né? Então, a partir do momento que você disse sim, tá? Vai chegar a hora que a pessoa vai falar, opa, e aí, Gilmar, tá pronto? Você fala, putz, não consegui fazer, cara. Aí vai ficar ruim para quem? Pro Gilmar, né? Ele quis ajudar, tô dando um exemplo, tá? Ele quis ajudar, né? Ele quis fazer, já sabia que estava cheio de coisa ali para fazer, né? Que talvez não ia conseguir. Mesmo assim, ele falou, não, legal, eu te ajudo, né? E aí, na hora que chegou lá na hora de entregar, né? Aí a pessoa vai lá pedir, me manda aí aquele trabalho, manda aquela atividade, manda aquilo aqui que eu te pedi. Aí ele fala, poxa, eu não fiz. Poxa, mas eu estava precisando disso para hoje, você falou que ia fazer, pô, você falou que ia conseguir. E aí depois você acaba saindo o quê? Como a pessoa que não entregou, né? Poxa, eu acordo lá alguns temas lá com o pessoal lá de segurança, né? O pessoal fala lá sobre o prazo e, cara, o prazo passa, se você não cobra, eles não entregam, né? Se você não pede, eles não entregam, tá? E é isso, pessoal, que vocês vão ouvir, né? Então, ou seja, tem que ser bastante profissional e tem que tomar bastante cuidado, né? E saber dizer não, né? É importante, né? É fundamental, né? Então, saber dizer não aí, ele é importantíssimo. Saber priorizar aí, né? Os itens, né? O que é importante, o que não é. Então, né? O nosso chefe, outras áreas vão ter pedido aí todo dia, constantemente, né? E aí você tem uns que você vai colocando na fila, tem uns que você vai colocando no meio da fila, tem uns que chegou agora e esse é a prioridade número 1, né? E assim vai. Então, né? Precisa aí ter todo esse pensar bastante aí, né, para não se enrolar depois, né? Então esse é um ponto. E o outro ponto importante é a questão não só da entrega de como você está entregando ali, né, trabalho, atividade, o produto, né, que você está fazendo ali, né, mas também a qualidade, né? Então não adianta você falar, poxa, eu preciso entregar isso aqui hoje, né? Hoje acordei ali com o pessoal que eu tenho que entregar isso aqui hoje. Aí você pega e faz de qualquer jeito e manda, né? E aí a pessoa vai falar, putz, não acredito que eu recebi isso aqui, né? Poxa, que negócio mal feito, tá errado, tá muito errado, vou ter que fazer, Aí a pessoa às vezes ou ela vai te procurar novamente, pô, não era bem isso, tal, era isso, isso, isso. Aí precisa arrumar aqui, então, ou seja, aí você vai perder tempo de novo, porque você vai ter que fazer um retrabalho, né? E agora esse retrabalho, se a pessoa marcou lá um prazo, né? E aí você vai ter que colocar isso na frente, lá, né? Dependendo, tá? E aí, né? Mais uma vez, poxa, eu peço as coisas lá pro pessoal de segurança, o pessoal até entrega no prazo, mas só que tem que refazer tudo, eu acabo perdendo o prazo, né? Então tem que tomar muito, pessoal, mas muito cuidado, né? Porque a gente é avaliado aí, né? Não só pelas entregas, né? Entregas dentro do prazo ali acordado, mas também pela qualidade aí do produto que a gente está entregando. Aqui eu coloco aqui, ó, preciso planejamento para saber identificar quais são as prioridades. Precisa saber, né? Precisa saber, precisa fazer para não se enrolar. Muito bom, Gilmar, muito bom, pessoal. Quer comentar mais alguma coisa aí, Gilmar? Fica à vontade. Professor, só mais um ponto. Aqui é bem aquilo que o Fernando também falou, citou, né? Que uma vez que você aceita, aí você vai aceitando, aí passa a ser normal. Parece que você assumiu a responsabilidade ali. E aí as pessoas começam a te cobrar por aquela função ali que não é tua, entendeu? E aí você fica meio que sem poder fazer aquilo que de fato é a tua função. E você, na verdade, é o maior prejudicado, né? Porque a empresa não contrata uma outra pessoa que está precisando ali para desempenhar aquela função e fica, na verdade, te usando, né? De uma forma que não é lícita, né, professor? Sim. Então, eu não aceito, não. Assim, a gente sabe que hoje no Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados e tudo mais, e muitas empresas aproveitam essa questão aí e
às vezes, de uma certa forma, intimida, né, o funcionário, pensando que o funcionário tem esse temor de, não, vou perder o emprego, vai mandar embora se dizer não, né? Mas a gente tem que dizer não às vezes, viu, professor? Às vezes é muitas vezes, viu, Gilmar? Mais alguém, pessoal? Quer comentar algum ponto? O professor quer falar algum ponto sobre esse item importante, né? Sobre esses pedidos aí que não são fáceis, né? Tem que fazer uma autoanálise, né, professor? Também, como você está. Dá para mim falar um não e partir para o mercado? Eu estou preparado? Também é outra pergunta, né? Interessante, né? Fazer uma SWOTzinha, né? Uma matriz SWOT, pessoal, onde mostra as nossas fraquezas, nossas ameaças, as nossas forças, né? Isso é muito bom, né? Você fica mais tranquilo para ir para o mercado. É isso aí mesmo. Isso aí, professor. Mais alguém, pessoal, queira comentar algum ponto? A Vanessa colocou um comentário, nem me fale de função. Lá na empresa, é cada nome de função que é até difícil descrever as atividades e determinar os riscos. Olha só, professor. Ô, louco. Eu não tinha visto aqui esse. Por que, Vanessa? O que acontece lá? Fala um nome de uma função aí, por exemplo. O Lilson também colocou aqui que os documentos devem ser guardados em jarros de barros. É isso, Lilson, né? Então, se for necessário, tem que guardar mesmo, porque a gente viu ali que no mínimo 20 anos, é muito tempo, né? E aí, né, pessoal, por que é tudo isso, né? Vai mudar, né? Porque as coisas vão estar informatizadas aí, né? Com o e-social, mas ainda hoje, né, quando a gente vai fazer um PPP, por exemplo, né, a gente pega lá o documento que está lá dentro do jarro lá, Lilson, né? Então, funcionário trabalhou lá, imagine você lá, técnico de segurança agora, né? Lá da tua empresa, beleza? E aí chega uma pessoa lá fazendo, né? Alguém solicitar o PPP. Ah, tá bom. Qual o nome do senhor? Tal, trabalhou aqui, né? Qual foi o período que você trabalhou aqui? Né? Você vai pegar algumas informações, tal, enfim, né? Vai pegar todos os dados ali, né? Para fazer o levantamento, tal. Né? Ele vai falar assim, bom, eu trabalhei aqui, você bonzinho, tá? Eu trabalhei aqui de 1995 a 2000. Ó, então não faz muito tempo, 20 anos aí atrás aí, né? E aí, ou seja, né, a gente vai ter que buscar a documentação desse período que ele trabalhou na empresa, né? As descrições que estão lá nos documentos, né, que a gente acabou de conversar, as descrições aí de cargo, de função, tal e etc. Né? Então você vai ter que buscar lá os laudos ambientais dessa época, né? E vai preencher o PPP com os dados daquela época. Né? Então, ou seja, você não pode fazer um PPP de uma pessoa que trabalhou naquele período que tinha outras condições ambientais, tinha outra tecnologia, enfim, né? Era outra coisa, né? E preencher com os dados que você tem hoje, né? Então, ou seja, né, você vai ter que buscar lá nos documentos, né, e preencher com as informações da época, né? Durante ali a vida ali, né? Que aquela pessoa acabou laborando ali. Então, ou seja, né? Precisa guardar bem, né? Precisa guardar bem aí, bem guardadinho, porque senão vai dar problema depois, né? Então, e aí o que acontece, né? Eu acho que, eu não sei se foi para vocês, né? Eu tive recentemente um caso, né? De PPP, né? Que a pessoa saiu, né?
foi mais ou menos esse exemplo, né? A pessoa saiu, a gente entregou o PPP, depois a pessoa voltou e falou assim, poxa, mas lá tinha o risco A, B, C, né? Eu não fazia estas funções, tá errado aqui o PPP, né? E aí, o que acontece, né? Geralmente, o que vai dar problema é só o campo que a gente preenche, que é o item 15 lá do PPP, né? Então, ou seja, é isso que vai dar confusão, né? Então, a pessoa veio, né, eu falei lá com a pessoa, falei, cara, sinto muito, mas o documento que eu peguei de base lá da época, né, são essas informações que tem lá, né? Entendo aí o senhor, sei que realmente pode ter acontecido algum tipo de equívoco aqui, mas eu não posso mudar a documentação, né? Eu não posso mudar as informações, né? Então, ou seja, eu preenchi o documento do senhor com base nos documentos que o senhor trabalhou lá na época, né, e com as informações da época também, né? Porque esse é o tipo da pessoa que vai entrar com um processo, né? Então, poxa, eu trabalhava na empresa lá, tal, né, recebi esse PPP e não era. Então, vai entrar com o processo, com certeza, né? O juiz lá, ele vai pedir, pô, baseado, né, nessas informações aqui que você passou para essa pessoa, né? Eu preciso aí que você informe aí ou me apresente os laudos da época para saber se é isso mesmo, né? E aí a gente tem que apresentar o laudo, né, as informações com que a gente preencheu, né? E se a gente preencher errado com outro tipo de informação é crime, né? É uma fraude, né? Então olha só a responsabilidade. Então, tá? E isso acontece com frequência, viu, pessoal? Né? E isso acontece aí, né, com frequência. Hoje, Raquel, o PPP é emitido, né, para os colaboradores que é desligado da empresa? Sim, né? Mas tem muita gente que trabalhou no passado que não tem, né? Então, as empresas, né? E ainda tem gente apanhando com isso, né? Tem empresas que acabam não fazendo o PPP quando o funcionário é desligado, né? Às vezes o sindicato não pede, lá na homologação não pede, tal, e aí a empresa, né? Né? E aí, por exemplo, se é o grau de risco 1 e 2 ali, né? Não tem problema, o 3 e o 4 ali tem problema, tem que fazer, né? Mas o fato é, né? Mesmo se de repente a pessoa está sem o PPP, não tem problema nenhum você entregar depois, tá? Para a gente hoje, é claro, né? Saiu, você já faz o PPP, já entrega já na homologação, tá? E a vida segue, né? Mas nesses casos... É até mais fácil assim, né? Porque o meu pai, quando foi dar entrada na aposentadoria pela segunda vez, porque a gente teve que fazer o levantamento dos documentos, algumas empresas, quando minha mãe foi atrás, já tinha falido. Aí foi difícil para conseguir o documento para anexar junto a toda a papelada para o advogado, para dar entrada de novo na aposentadoria dele. É difícil quando a empresa fechou, quando a empresa saiu, né? Ou uma outra... Quando uma outra organização compra a empresa é mais tranquilo, né? Mas quando a empresa sai, aí tem que ir na Junta Comercial do Estado de São Paulo, né, fazer, né, os pedidos lá das certidões. Não sei se ela chegou a fazer isso, se foi por esse caminho, ou né, a advocacia ela acabou fazendo, que aí acaba tendo todas as informações lá também, né, para comprovar todo o período lá laboral. O Lilson aqui, de todas as empresas que trabalhei, nenhuma entregou o PPP. Ainda bem que nem espero me aposentar. Então, beleza, né, Lilson? Então, não precisa mesmo do PPP, tá tranquilo, né? Mas é um pouquinho disso, né, Lilson? Então, tem muitas empresas que realmente não entregam, né? Você pode pedir agora? Pode pedir a qualquer momento, né? Então, é um direito aí que o trabalhador tem, né? Então, qualquer pessoa aí pode estar fazendo aí o pedido de PPP, né? Então, aí voltando um pouquinho, né, pessoal, a importância dos nossos documentos, né? Então, só para a gente resgatar aí o tema, né, o foco, a importância, né, dos nossos documentos aí, porque ainda hoje, né, muitos PPPs aí, né, são preenchidos, né, dessa forma, né? Então, mesmo quando a gente pega o e-social, né, você vai pegar o e-social, por exemplo. Vamos imaginar que você está com a empresa tudo certinho com o e-social. Será que essas informações do ano 2000 tá lá?
não vai estar. Tá? Então, ou seja, não vai estar, né? A não ser que, né, você alimente, né, mas, né, não vai estar, né? Então, ou seja, é bastante complicado, né? Então, vai ser o PPP à moda antiga, né? Vai ter que ir lá buscar no jarro lá, Lilson, documentação, né? E fazer aí o documento, né? Então, ainda quando a gente faz um PPP, mesmo que a pessoa acabou de sair da organização, mesmo pensando no e-social, que ele já está redondo lá, né? Ele é novo. Então, se você tem pessoa que trabalhou 5 anos aí para trás, né? Todo esse histórico aí, né? Profissional e ambiental e etc., não vai estar lá no e-social, tá? Então, ou seja, né? Parte vai estar no e-social, outra parte ainda vai estar no manual. Mais alguém, pessoal? Professor, queira fechar aí, professor? Quer fechar, professor? Você já leu aqui, né? Não dirigir, mas vai no veículo para ajudar. Parece até um pouco uma logística. Não. Se acaso a empresa acaba, a Raquel, o PPP tem que ser emitido assim que o colaborador é desligado na empresa. Ela está fazendo a pergunta, professor. O PPP tem que ser emitido assim que o colaborador é desligado na empresa? Ah, sim, professor. Deveria, né? Até porque quando fez a homologação agora, via sindicato, acho que ainda está fazendo sindicato ou ministério, é um pré-requisito, né, para você fazer a homologação, né? Alguns pedem, viu, professor? Outros? Alguns pedem. Tem uns lá que ainda não pedem, né? Então, assim, pessoal de fábrica pede mais, né? Quando vê que é alguma coisa mais grau de risco 1 e 2 lá, né? Que não tem risco mesmo, né? Então, né? Não faz questão. Não faz questão. O Lilson acaba comentando isso, ó, de todas as empresas que trabalhei, nenhuma entregou o PPP. Ainda bem que nem espero me aposentar. Tá bem, o Lilson, né? Vai ficar trabalhando, é isso aí, Lilson, tem que trabalhar bastante mesmo. É isso aí. Bom, acho que é isso então, professor. Se ninguém tem mais nada a declarar, né? Algum recado a mais aí, professor? Acho que não, né? Ô, professor, pode seguir, Lilson. Não precisa não. Inclusive foi uma reivindicação de 2 alunos, inclusive um foi o Bruno, acho, né? Eu falei, não tem problema não, a gente pode prorrogar, tá? Então quem já fez não precisa, é mais para quem não perdeu aí o prazo, tá? Ok? Com certeza. E é. Aí, pessoal, só deixando aí público, né? Eu tô aí colocando no chat aí o endereço daquela empresa lá para vocês mandarem o currículo aí. Aí Que tem até beleza, hein? os cuidados da Flávia. A Flávia é uma colega nossa, trabalhou com a gente, era professora também, tá? Então ela tem um carinho especial pela ITEC, pelas nossas recomendações. Então, vamos lá e boa sorte aí para quem se candidatar, tá? A vaga, o Bruno está perguntando a vaga, gente, não é técnico de segurança, né? Deve ser auxiliar administrativo, auxiliar de segurança, alguma coisa assim desse tipo, tá? Ok? Boa sorte para quem se candidatar lá, tá? Isso aí, pessoal. Boa sorte mesmo, né? E vale a pena até se candidatar mesmo quem? Vou dar uma dica aqui, vai. Não sei se eu deveria falar isso, mas acho que eu vou falar.
mesmo quem não tem interesse, né, e de repente alguma coisa lá de segurança, vale a pena participar do processo lá para saber o que eles estão pedindo. É isso mesmo. Beleza, então, turma? Beleza. Então, Obrigado, ok, então, pessoal, né? Boa noite a todos, né? Se cuidem aí e, né? Hoje é agora segunda-feira. Segunda-feira estaremos, não, amanhã, né? A gente está junto amanhã já, pessoal, né? Mas eu, o professor Cláudio Honor, segunda-feira aí novamente. Beleza, pessoal? É isso aí. Beleza. Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa turma. noite, gente. Boa noite.